Olá, eu sou o professor André Adriano, estamos trabalhando aí Direito Penal Militar. Neste encontro especificamente falaremos de um tema muito interessante e que diferencia bastante o direito penal militar do direito penal comum, então muito cuidado. Medidas de segurança. Assim como no direito penal comum, o direito penal militar prevê a existência, prevê a possibilidade de alguns agentes que pratiquem fatos típicos e ilícitos não serem passíveis de punição criminal. Por quê? Por não terem a livre capacidade, por não terem a liberdade para agir da forma como agiram. São aquelas pessoas que na teoria do crime nós estudamos como os inimputáveis. Então a medida de segurança, ela é direcionada para o chamado inimputável. E antes de desenvolver o tema, é importante você lembrar alguma coisa muito importante. A teoria do crime, ela é feita de passos, até o Evandro chama de árvore do crime, não sem motivo. Por quê? Eu só passo para o passo subsequente, passo para o passo, né? Eu só vou ao passo subsequente se o antecedente tiver sido preenchido. Como assim, André? Eu só vou pensar se a conduta é ilícita ou lícita depois que eu tiver a convicção, depois que eu tiver certeza que o fato é típico previsto em lei como crime. Então eu começo, houve conduta? Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa conduta foi típica? Joia, se forem dois positivos, aí eu vou para a terceira pergunta. Essa conduta típica aí, essa conduta que é típica, ela é ilícita? Ah, ela é ilícita, então ela contraria o ordenamento? Se essas três questões forem positivas, aí nós vamos à questão final, que é esse agente, essa pessoa é culpável. E nós sabemos lá pelo Código Penal Militar que nós temos algumas excludentes de culpabilidade. A que chama mais atenção, a que nós precisamos falar agora, é a inimputabilidade. O inimputável é aquela pessoa que ela pratica um fato típico ilícito, mas para ela a pena não tem função. Não há qualquer função, não há qualquer motivo para eu aplicar a pena. Que a pena parte da ideia que eu posso reprovar o que aquela pessoa fez e a pena vai, de alguma forma, melhorar o comportamento, vai direcionar o comportamento para que seja para algo positivo, para aquilo que a sociedade espera de uma pessoa. No caso da medida de segurança, a ideia é diferente. Tanto que aquele condenado, aquela pessoa que recebe a medida de segurança, tecnicamente, sequer condenado é. Essa pessoa recebe uma sentença chamada de absolutória, porque ela não é culpável. Mas é uma absolutória diferente, porque ela é chamada de absolutória imprópria. Embora ela não condene tecnicamente a pessoa, em razão da periculosidade, eu já adiantei aqui, em razão da periculosidade desse agente, se faz necessário impor a ele uma medida de segurança que é diferente da sanção, que é diferente da pena, mas ainda assim é uma sanção criminal. É uma forma de reduzir, de diminuir a periculosidade apresentada por aquele agente. Então o fundamento é diferente, eu não estou punindo simplesmente pelo que a pessoa fez, mas eu estou cuidando da periculosidade, do risco social que aquela pessoa apresenta concretamente. Joia? Então o primeiro dado é, olha, a medida de segurança não vem de graça, não é, olha, se é louco, você vai preso, não. Eu preciso que esse louco tenha praticado um fato típico e ilícito. Mas, através de perícia médica, eu verifique que ele não é imputável ou ainda essa situação de inimputabilidade pode surgir no decorrer da pena. Imagine que a pessoa era imputável, está cumprindo pena e deixa de ser normal, ele tem alguma perturbação, surge uma doença mental que perturba o estado de ânimo dessa pessoa, ela não tem mais função a pena para ela. Então, tanto a medida de segurança pode ser inicial, já de cara, quanto durante o cumprimento de pena. Bom, de todo modo, eu preciso sempre, não esqueça, eu só aplico medida de segurança se eu tiver uma sentença. Eu preciso de um juiz dizendo a medida de segurança, a forma da medida de segurança, o prazo mínimo da medida de segurança e todos os detalhes necessários para que ela seja cumprida. Joia. A priori, aqui, como nós estamos conversando, essa
essa medida é direcionada aos inimputáveis. A lei, de maneira desnecessária, porque já está incluído na ideia, inclui o ébrio. O ébrio é o viciado em álcool e também pode ser incluído até o viciado em droga, por uma interpretação extensiva. A ideia aqui são aquelas pessoas que não possuem o discernimento para os atos da vida. Não podem essas pessoas receber pena porque a pena não tem sentido nenhum para essas pessoas. Até curiosidade, se aproveitar que você está na internet, assista um documentário chamado A Casa dos Mortos, que vai facilitar aí você entender como funciona, porque a gente tem aquela mania de achar, isso é técnica defensiva para fugir da cadeia. Olha, se é uma técnica defensiva, não é das melhores, porque o manicômio judiciário, nosso atual hospital de custódia e tratamento, normalmente é pior que a cadeia. Mas bem, então a sentença absolutória imprópria é direcionada aos inimputáveis, inim aqui significa aqueles que não podem receber pena, e aos nossos ébrios, texto expresso do CPM. Então, a finalidade, aqui é isso que eu estava conversando com você, a finalidade é diferente, é uma finalidade preventiva. Enquanto a pena parte, ela tem também a prevenção, mas a pena criminal, ela parte da repressão. Eu vou reprimir o que você fez de errado, vou prevenir que outras pessoas façam o que você fez e vou prevenir que você faça novamente. Aqui, a finalidade da medida é basicamente fornecer o tratamento adequado para esta pessoa para prevenir que aquela pessoa, uma prevenção geral positiva relativa àquela pessoa, fundamentada na periculosidade daquela pessoa. Então, aquele criminoso que praticou um fato típico ilícito, estou repetindo para você lembrar, na árvore do crime precisa ser conduta humana típica ilícita. Aí que eu vou ver se essa pessoa merece ou não a medida de segurança. E eu tenho que ver, eu vou basear essa medida de segurança na minha periculosidade, o quanto essa pessoa é perigosa, e vai direcionar a duração, a intensidade dessa medida, tudo vai se basear na periculosidade, que é medida aí pelo médico, né? A figura do médico é que vai determinar, na verdade, todo o caminho da minha medida de segurança. Mas lá, aqui, por esse quadrinho que está aí no seu material, e aqui eu tentei reproduzir na lousa, você já nota uma questão. A medida de segurança é bastante diferente no CPM. Por quê? Olha só, tem três tipos. Medida de segurança, eu já trouxe aqui antes de seguir, olha, no CPM é interessante que a medida de segurança ela não vem só com a marca do tratamento. Diz lá ainda, olha, além do tratamento curativo, a medida de segurança também serve para o aperfeiçoamento através da educação e através do trabalho. Olha que interessante, é o CPM tentando dar um viés de melhora, não só de cura, mas aí de readaptação da pessoa através da educação e através do trabalho. Bastante interessante. Mas lá, o mais importante é você visualizar aqui que eu não tenho uma no CPM, mas eu tenho 3 medidas de segurança no CPM. No Código Penal você está acostumado com a ideia da internação e do tratamento ambulatorial, são só 2. Ou interna ou tem o tratamento ambulatorial. Seria mais ou menos essas 2 aqui, a detentiva e não detentiva, com algumas diferenças, porque aqui, essa daqui é bastante específica, cuidado. Essas 2 aqui são exclusividade nesse recorte do Código Penal Militar. Você não encontra essas 2 na forma que o CPM as coloca no Código Penal Comum. Elas são uma baguncinha na nossa mente, então por isso que você tem que enxergar dessa forma. Olha, eu tenho aqui o gênero medida de segurança. A medida de segurança tem 2 espécies. A espécie medidas pessoais, que obviamente se aplicam à pessoa, e as patrimoniais, que se aplicam ao patrimônio. E além, as pessoais se dividem em detentivas, aquelas que reduzem a liberdade da pessoa através da detenção, ainda aqui no hospital, e aquelas não detentivas, mas que reduzem algum tipo de direito. São 3, aí nós já veremos. Joia? Vamos seguir. Mas primeiro, antes de falar delas propriamente dito, eu preciso saber quem pode receber a medida de segurança, porque o meu código ele é meio... ele falha um pouquinho, ele podia dizer mais claramente, então eu fiz uma divisão aqui em 6, que são aqueles que estão sujeitos às medidas de segurança, aquele que pode ter aplicado contra ele a medida de segurança. E aqui eu posso fazer uma grande divisão, ó, em 2.
Ela fala, os civis. Quais? Todos os civis, obviamente, que praticarem crimes militares, não tem que praticar crimes militares. Então, não esqueça, é o civil que praticar crime militar. Ele pode? Pode, ele pode praticar crime militar junto com o militar ou praticar um crime militar contra instituições militares. Nos dois casos, teremos aí um civil que será punido pela justiça militar. Então, ok, qualquer civil pode receber a medida de segurança. E os militares? Os militares, eu tenho uma divisãozinha aqui, eu tenho uma especificidade. Primeiro, e vamos quebrá-la, os militares condenados a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Esses 2 anos são números mágicos aí para o seu CPM. Por quê? Essa pena privativa de liberdade, só lembrando, a pena privativa de liberdade é um gênero, tem mais de uma espécie. Tem lá pelo menos reclusão, detenção, tem ainda a prisão. Então, os militares, veja aqui todos militares, militares e militares. 5 opções de militares. Então, primeiro, o militar condenado a uma pena privativa de liberdade, só exemplificativamente, seja a pena de reclusão, seja a pena de detenção, reclusão ou detenção, superior a 2 anos, inferior a 2 anos eu não substituo. Por que eu não substituo? Porque essa daqui ela pode ser substituída por coisas mais leves para o militar, ele não necessariamente vai para a prisão, ele tem medidas alternativas ao cárcere no próprio Código Penal Militar, é por isso que eu exijo para a medida de segurança uma pena superior a 2 anos, em regra. Por quê? Eu também posso aplicar a medida de segurança para aquele militar que tenha perdido a função, o cargo, a patente. Essa é uma pena acessória lá dos nossos militares, perda de função, cargo ou patente. Então, se ele perdeu função, cargo ou patente, nas hipóteses legais, ele pode receber medida de segurança. Além, aqueles militares, e aqui, teoricamente, nós falamos apenas dos praças, né, que é uma pena exclusiva das praças, das praças que são excluídos. As praças excluídas das forças militares. É uma pena exclusiva das praças. Além, os militares, obviamente, aqui genericamente, lá de acordo com o artigo 48, sempre que eu não citar de onde é esse artigo, você já sabe que é do Código Penal Militar. Se for de algum lugar diferente do Código Penal Militar, eu vou colocar na sua lousa. Mas os militares que no momento do crime eram inimputáveis. E 6 e último aqui, aquele militar que apresentou aí uma inaptidão para dirigir veículo automotivo lá com base no artigo 115 do CPM. E aqui você levanta o cabelo, o Fábio que está aqui gravando, até o cabelo do Fábio está levantado. Como assim um militar que não possa dirigir veículo, ele vai ter medida de segurança? Sim, lembra que tem medida de segurança não detentiva? Uma das hipóteses é para esse cara aqui. Então, a ideia da medida de segurança no Código Penal Militar exige da gente abrir um pouco mais a cabeça. Além da principal medida de segurança, que é a mais óbvia, que é a internação do inimputável, eu tenho as outras medidas que são bem diferentes, são especializadas, e elas que nós veremos agora na sequência. Na verdade, nós começaremos pelo geral e iremos cada vez mais para o específico. Mas vem aqui comigo. Bom, agora, se ela é para tratamento, você já sabe uma coisa importante. Se eu tenho tratamento, eu posso ter eventualmente uma cura, né? É para tratar. E se eu curar? Se eu curar, a pessoa, ela vai ser, faltou aqui um será removida para estabelecimento penal. Será removida para estabelecimento penal. Por que, André, vai ser removida? Uai, se ela está em tratamento é porque ela foi, em algum momento, diagnosticada com um problema que leva a um tratamento. Joia, foi curada, ela volta para onde ela tinha que estar. Por quê? Ela tinha que estar presa. Ela tinha que estar presa. Joia, a não ser que não tenha sido condenado. Se for a sentença absolutória imprópria, se ele for inimputável desde sempre, aí ele vai ser solto porque desapareceu o perigo, ele vai direto. Ele vai direto para a rua. Essa hipótese aqui da cura, que será removido, será quando a doença mental, por exemplo, doença mental, que surge durante o cumprimento da pena. Pode isso, André? Pode. Eu comentei, aqui é o momento para falar com mais detalhe. Tanto eu posso ser inimputável no momento do crime, lá eu sou esquizofrênico e pratiquei o crime porque a voz me mandou. Joia.
Estou fazendo tratamento, sou curado, o que acontece? E vou para casa. Já é porque não tem mais motivo para eu ser punido. Agora, é diferente. Eu, sem doença mental, pratico um crime. Recebo uma pena, tô lá preso quietinho. Dentro do estabelecimento prisional, sou acometido por uma doença incapacitante que recomende a transferência para o hospital. Essa medida de prisão vai ser substituída por uma medida de segurança. Aí eu vou para a medida de segurança, tô lá, beleza, bem, melhoro, sou curado. Aí o que acontece? Eu volto para o estabelecimento para cumprir o resto da pena. E óbvio aqui, o tempo que eu ficar lá no estabelecimento é contado como pena cumprida. Joia? Último passo aqui é previsto expressamente, nós tivemos modificação aqui nesse tema, a questão da expulsão. Aquela pessoa que está cumprindo medida de segurança pode ser expulsa, não impede a expulsão dessa pessoa. O que é a expulsão? A expulsão é a retirada compulsória de um estrangeiro do Brasil, que ele é levado ao exterior. E a expulsão, além de eu retirar essa pessoa, ela é acumulada com a proibição de retorno. Ela não pode retornar. Lembrando que esse tema aqui foi modificado em 2017. Em 2017, esse tema ganhou uma renovação, porque nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro e a partir de 2017 tivemos a Lei da Migração. A partir da Lei da Migração, que entrou em vigência em novembro de 2017, a expulsão agora tem prazo, antes não tinha, podia ser eterna, agora tem que ter um prazo. Agora vamos às medidas propriamente ditas, as medidas pessoais e as medidas patrimoniais, nossas três. Começando, vamos da mais grave para menos grave. Começando aí pelas medidas de segurança pessoais detentivas. Detentivas, você já sabe que é aquela que vai ter detenção, que vai ter a limitação da liberdade. Essa daqui, na verdade, é uma só, né? É a chamada internação. É a medida de internação. E o seu CPM cita um monte de nominho. Manicômio judicial, estabelecimento penal, anexo, blá, 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 blá. Risca. Internação será em hospital de custódia e tratamento ou estabelecimento congênere aí ou assemelhado. Não tem mais a ideia do manicômio judiciário, foi substituído pelo hospital de custódia e tratamento, pela lei, qual lei? A lei aí de execução penal, nossa LEP, que é lá de 84. A LEP substitui a ideia do nosso manicômio judiciário, deletério, aquela ideia toda mais repressiva, por um hospital de custódia e tratamento que tem como objetivo, tem como foco a melhora da pessoa. Então, a internação em hospital de custódia e tratamento ou congênere assemelhado. Joia? Então, substitui para facilitar. E quanto tempo dura essa internação? Qual é o prazo dessa internação? Bom, essa internação dura aí, inicialmente, por um período de 1 a 3 anos. Por 1 a 3 anos. O juiz vai determinar na sentença, olha, submeta-se à internação por 1 a 3 anos. 1 a 3 anos ele vai definir de acordo com o crime. Agora, a lei vai dizer, olha, depois que decorrer esse primeiro período que vai de 1 a 3 anos, anualmente o meu preso, aí a pessoa que está sob medida de segurança, o meu internado, ele vai ser submetido a uma perícia anual. Todo ano vai ter perícia. Todo ano vai ter perícia. Repetida anualmente. A primeira pode demorar de 1 a 3 anos, a média é 1 ano mesmo. E todo ano ela é renovada. Para quê? Para ver se não cessa essa periculosidade, se não interrompe esse processo doentio da pessoa e ela pode voltar a viver em comunidade normalmente. A lei, contudo, cita que a duração, a renovação dessa medida será indeterminada, Só que aqui, cuidado, esse daqui é o texto de lei, eu coloquei até uma interrogação aqui, por quê? Você estuda em direito constitucional que são 5 penas vedadas no Brasil. Pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, que o Código Penal Militar aqui a prevê. Pena de prisão perpétua, banimento, trabalho forçado e pena cruel. Prisão perpétua, isso daqui, embora não seja prisão, uma internação perpétua. O STF já tem posicionamento dizendo que não pode ser indeterminada a pena de internação, a sanção de internação aqui, ela não pode durar para sempre. Ela vai durar o máximo combinado para aquele crime pelo qual a pessoa está
internada. Então imagine que ela está internada por homicídio. Homicídio a pena de 6 a 20 anos. Então assim que chegar nos 20 anos, ela tem que ser posta em liberdade. Ah, e se ela estiver ainda perigosa? Azar. Fica de olho para ver se ela não apronta. Joia? Aqui, só seguindo aqui mais alguns detalhes, a desinternação, a retirada da pessoa do sistema, ela é sempre condicional, porque a pessoa, se ela está no hospital de custódia e tratamento, não é de graça, concorda? Ela praticou um fato típico ilícito, só não está presa porque não é punível, aí não é imputável. Então, a desinternação é condicional, ela fica durante observação aí durante um ano. Um ano que ela está solta, ela fica em observação e proteção. Ela fica lá em tratamento ambulatorial, porque se ela praticar novo fato definido como crime nesse período, ela volta para a medida de segurança, é revertida essa desinternação, por isso que ela é condicional. E tudo isso é importante, aqui a palavra de ordem é a periculosidade, esse laudo, esse desenvolvimento todo é acompanhado a partir da observação da periculosidade da minha vítima, do meu preso aí, não deixa de ser um preso, mas o meu internado. O meu internado, então, anualmente eu vou renovar o laudo para ver se ele continua perigoso. Enquanto ele continuar perigoso, ele continua em tratamento. Joia? Passando aqui a nossa última lousa, são as medidas, aí passamos a primeira agora, as medidas pessoais não detentivas, que seria a nossa segunda, e as medidas de segurança patrimoniais. São aqui algumas, apenas são 5, mas elas são bem diferentes. Até a primeira medida que nós conversamos, a medida aí pessoal detentiva é a mais tradicional, que nós mais conhecemos, que estamos mais acostumados. Agora, as medidas não detentivas, elas são um pouquinho diferentes. Elas têm especificidades. No CP comum, no Código Penal comum, a gente pensaria no semi-imputável. Aqui não. Aqui eu já penso, olha, são 3 medidas especiais, ó, que é a 1, a 2 e a 3. Principalmente a 2 para a gente é bem diferente, né? Mas veja lembra que eu falei, olha, cuidado que isso daqui, o sexto lá, que podia ser, receber a medida de segurança? Então, é justamente essa, olha, a cassação da licença para dirigir por pelo menos um ano. E guarda esse um ano, que é o prazo mágico. Aqui é um ano, um ano. E tudo pelo menos um ano que essas 3 tipos de medidas serão impostas à pessoa. Então, a medida pessoal não detentiva porque a pessoa não será internada. A primeira, a cassação da licença para dirigir, obviamente, em qualquer crime, não. Quando o crime estiver correlacionado com o fato da pessoa dirigir. Ou ainda, se a pessoa, através de laudo, demonstrar inaptidão para tanto. Então, se ela for inapta à direção, uma das penas vai ser aí, uma das medidas de segurança possíveis vai ser a cassação da licença para dirigir. Com uma observação importante aqui do prazo. E aqui todas seguem a mesma ideia, então coloquei uma vez só. Quando se inicia o prazo dessa medida de segurança? Ela vai se iniciar depois que a pessoa está fora do estabelecimento, que depois que ela saiu da internação, depois que ela saiu da prisão. Por quê? Olha, o prazo se inicia com o cumprimento da sanção. Tá, cumpriu a sanção, tá solto. Ou quando ele entrou em sursi, quando ele está em livramento ou quando ele foi desinternado. Essas medidas, elas são aí como se fossem medidas de segurança acessórias, que elas são aplicadas depois que a medida principal, seja a sanção, a pena, seja o sursi, o livramento ou a desinternação, foram terminados, ou nesse caso que eles estão iniciando, né? Eu fui para a rua, aí que eu começo a cumprir esse período. Joia? A próxima, exílio. Exílio é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Em direito penal não aparece exílio, então é exclusivo do direito penal militar. A primeira aqui é o exílio local, também por pelo menos um ano é o prazo mágico. Mas o que é o exílio local? Normalmente é a retirada daquele militar do âmbito onde ele praticou o crime, da localidade em que ele praticou o crime, do município, da cidade. Eu tiro aquele militar daquele local em que ele delinquiu e proíbo ele de retornar por um tempo determinado, aí que será de no mínimo um ano. Mas ele foi lá, fez coisa errada, cumpriu a pena, depois que ele cumpriu a pena vai ficar, olha, tanto tempo sem poder entrar no município. Não cuidado com banimento. O banimento é tirar a pessoa do Brasil e tirar a nacionalidade dela, essa pena é proibida. O exílio já não, o exílio é, você não pode entrar naquela cidade que você praticou o crime, o afastamento do local.
Terceira aqui, proibição de frequentar determinados lugares também pelo prazo de 1 ano. É óbvio, assim como o exílio e assim como a cassação da licença para dirigir, em todas as hipóteses é necessário que essa sanção, essa medida de segurança tenha uma correlação com o crime praticado. Não é o juiz a ficar, medida de segurança para você, não. Tem que ter uma correlação com o crime ou com alguma característica daquela pessoa propriamente dita. Aqui, ou é o crime correlacionado a essas questões, ou ainda essa pessoa demonstrou uma inaptidão. Ela praticou o crime que causou muito rumor social, então não pode se aproximar do local, ele fica exilado. Ou então ele pratica o crime quando bebe, aquela pessoa que bebe dá defeito. Então, olha, não vai frequentar determinados lugares pelo tempo mínimo aí de 1 ano. Não pode frequentar os botecos da cidade por pelo menos 1 ano, e esse prazo normalmente não, esse prazo é mínimo, então eu posso aumentar. Obviamente não pode ser um prazo eterno, porque senão eu entro de novo na pena perpétua. Joia? Última medida de segurança aqui, essa é estranhíssima pra gente também, né? São as medidas de segurança patrimoniais, nós temos 2. E aqui, veja, nada disso daqui, tirando o exílio é o único diferentão, né? O exílio é bastante diferente. A cassação de licença eu tenho aonde? Eu tenho no Código de Trânsito. Parecido, não é bem cassação, é suspensão, mas joia. A proibição de frequentar eu tenho aonde? A medida cautelar alternativa do Código Penal, de Processo Penal Comum, então 319 do CPP Comum. E essas 2 aqui também, de certa forma, aparecem pra gente, mas não como medidas de segurança, isso que pode te confundir. Então você estuda isso, um bloco só de medida de segurança, para saber o que ela é e quais são as medidas de segurança cabíveis no CPM, que são bem diferentes. Se suas questões virão assim, você já verá. Então lá, medidas de segurança patrimoniais são 2. A primeira é a interdição aí de um estabelecimento, de uma sociedade ou de uma associação, do local físico. Fala, olha, naquele local onde se praticou o crime, aqui eu tenho, olha, praticou o crime, estava usando aquela associação para praticar o crime. Então essa associação vai ser aí proibida de funcionar, será interditada por um prazo. O prazo relativamente curto é de 15 dias até 6 meses. Então, entre 15 dias e 6 meses, aquela associação que fora antes usada para a prática de crime, ela vai ficar fechada, a sede dela vai ficar fechada. Então, essa belezinha. Segundo, é a pena de confisco. O confisco é você tirar o dinheiro de alguém, né? E aqui a ideia do confisco é interessante, que ela se aplica mesmo que sem autoria. Eu não sei quem é o autor, mas eu tenho algum bem que precisa ser confiscado, precisa ser levado para o patrimônio da União, e são 3 tipos de bens aqui, e aqui é meio óbvio, né? Primeiro, são as coisas ilícitas. Se eu tenho alguma coisa ilícita, que não poderia ter sido usado, um instrumento do crime que não poderia ter sido manejado, uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, ou algo que o valha, isso vai ser confiscado, não vai ser devolvido a ninguém, ainda mais se eu não tiver autoria delitiva. Além, aquelas coisas de uso exclusivo das Forças Armadas, sei lá, tem um tanque de guerra que foi utilizado para praticar um crime, mas eu não descobri quem foi o autor do crime, mas eu tô lá com o tanque de guerra. O que eu faço? Medida de segurança patrimonial de confisco daquele tanque de guerra. E por último, aqui as coisas abandonadas, as coisas ocultadas e as coisas desaparecidas. Quando eu não tiver autoria delitiva, elas serão perdidas aí para o patrimônio público, serão confiscadas. Então vamos aqui para as questões para ver se a nossa aula ficou clara, se o conteúdo está abrangido nas nossas provas. Vamos lá, nossa primeira questão é da CESP 2017. Diz lá, o CPM, o Código Penal Militar, não admite medida de segurança patrimonial, como, por exemplo, a interdição de sede, de associação e o confisco. Como assim, cara pálida, não admite? Essa daqui está errada, é óbvio que ela admite. Ela admite sim, inclusive essas 2 são as específicas. Lembrando, as medidas de segurança no nosso CPM são de caráter pessoal e de caráter patrimonial. Patrimonial nós temos 2, aí justamente a interdição e o confisco. A pessoal se divide em 2, as detentivas e as não detentivas. Só lembrando nossa aula. E a próxima aqui. As medidas de segurança pessoal são não detentivas e
detentivas, sendo estas fixadas na mesma quantidade das penas privativas de liberdade, cominadas abstratamente nos tipos penais. Não, essa também está errada, não é na mesma quantidade, não. As medidas, principalmente as detentivas, elas não têm a correlação, a quantidade abstratamente combinada vai ser só o limite máximo segundo aí o STF. Na verdade, as detentivas vão ter um período inicial de 1 a 3 anos, renovável aí a perícia a cada 1 ano. Então essa daí também está errada. Mas eram essas as questões. Agradeço a sua audiência e bons estudos.